E aí, galera da plataforma Aprenda, continuando meu curso aqui de Religião se Discute, uma tentativa de ecumenismo e de respeito às instituições religiosas e ao mesmo tempo um debate aberto com a sociedade. A gente estava conversando sobre a religião e a política, estava conversando sobre as imunidades tributárias. Lá no sistema tributário nacional, as igrejas são imunes. E eu comentei com os senhores que existe uma relação quase que umbilical entre o poder, entre a religião e entre a política. Você tem que discutir isso porque justamente são essas estruturações políticas, esses acordos é que vão garantir a eleição, a participação de pastores, a participação de padres, a participação de um debate amplo com a sociedade, principalmente no processo democrático. Hoje, até o amicus curiae, que é amigos da corte, que é feito no Supremo Tribunal Federal, é permitida a participação de teólogos, de padres, de pastores, para que se posicionem sobre os temas. Então existe uma relação quase que umbilical entre o poder e a política. E isso é estruturado historicamente, tanto na história universal como na história do Brasil. Não se separa nunca a igreja. Mas hoje o Estado é laico e não confessional desde a Constituição de 1891. Mas desde então as relações ainda são relações. Hoje nós temos a bancada da IURD, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, onde eles fazem o que nós chamamos de emendas. Essas emendas são para as associações, que são as igrejas, que são criadas assim, em modelo de associação, por exemplo. E isso quer dizer que você não foge dessa questão umbilical. Quem quiser ser eleito vai ter que conversar com os setores religiosos para ser eleito. Isso faz parte do processo democrático. Tá? Só para dizer que não existe você separar isso. O fiel não pode debater política. Por que não pode debater política? Pelo contrário. O fiel que está na igreja tem o direito de debater política e a relação da igreja com todas as outras instituições. É nesse caminho que nós estamos trabalhando aqui. A religião e a história, elas estão umbilicalmente demonstradas. Então é através da história que eu estou fazendo esse curso aqui. Porque se os paleontólogos descobriram que tem mais de milhões de anos a sociedade, quando nasce Jesus Cristo há 6.000 anos, você vai ter que ter uma comprovação que, na realidade, o surgimento de Jesus Cristo na região da Palestina, na região do Estado de Israel, ali, dos judeus ali, naquela região de Jerusalém, né, eles estavam extremamente isolados do resto do mundo. Então, a revelação de Jesus, a revelação do Velho Testamento, do Novo Testamento, ele se dá em 2.000 anos. Então você não tem como falar que os africanos e que os chineses, os japoneses, os países orientais, os países da América Latina aqui, os maias, incas e astecas, que têm mais de 10.000 anos de existência, estavam... Então a revelação de Jesus Cristo é uma revelação histórica, é feita por aderência, há um próprio eurocentrismo que nós chamamos, né? onde a Bíblia foi construída pelos romanos ali, escrita pelos romanos, e depois se difunde no mundo ocidental a história de Jesus Cristo e toda essa revelação em que eu, como católico, entendo, né, como a existência de Deus, mas isso não pode ser visto da mesma forma para outras sociedades, para outras religiões que não têm o cristianismo como referência. Por isso que a história antiga e medieval ela é eurocêntrica. Né? Ela é eurocêntrica. Ela não constrói uma história africana, ela não constrói uma história oriental, né? do desenvolvimento do cristianismo lá nos países orientais, por exemplo. Ela não constrói uma evolução do cristianismo a partir dos povos da América, os habitantes originários da América do Norte, Central e do Sul. Tá? Então é nesse contexto que nós estamos debatendo aqui, que as religiões elas não podem ser impostas, elas têm que ser amplamente, elas podem conversar o budismo, com o cristianismo, com o muçulmanismo, o próprio muçulmanismo, o seu processo histórico, tentativa de invasão na Europa, que a expulsão dos muçulmanos na Europa seria, se não fosse acontecesse isso, o mundo seria metade muçulmano. Então é nesse contexto que a gente vai avançando para buscar justamente um diálogo das religiões, porque o entendimento em que nasce Jesus Cristo é um entendimento histórico,
construído historicamente. E isso não quer dizer que nós estamos relativizando a história de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós estamos aqui discutindo a transcendência, o nascimento de Jesus, o reconhecimento da sua história, a existência de Deus. E tudo isso aqui isso aí é vertical. Eu não posso, de maneira nenhuma, impor isso para outras sociedades, para outras pessoas. E sim conversar com elas, explicar a experiência que cada um tem, e a partir disso aí a gente vai evoluindo. Tá? Daqui a pouco a gente volta.